Em algum ponto da vida, todos nos perguntamos: o que realmente importa? Qual é o valor que deve guiar as minhas escolhas e definir o que eu busco? Para muitos, esse valor é a felicidade, o conforto ou mesmo a aceitação social. Outros perseguem conhecimento, amor ou riqueza. Contudo, o filósofo Friedrich Nietzsche pode fazer você pensar de uma forma diferente. Nietzsche sugere que esses valores são apenas meios para algo maior, algo essencial para uma vida plena e vigorosa. Ele afirma que, acima de qualquer prazer ou reconhecimento, deveríamos valorizar o poder, mas não o poder sobre outros. Nietzsche fala de um poder enraizado em nós mesmos, uma força que nos leva a sermos versões mais elevadas de nós mesmos. Neste vídeo, vamos explorar o que significa esse poder interior e por que Nietzsche acredita que ele é a chave para uma vida rica em significado e realização. Para ele, o verdadeiro sentido da vida não é meramente existir, mas expandir nossas capacidades e potencial ao máximo, sempre buscando novos limites para superar. Em suas próprias palavras, o que é bom? Tudo o que eleva a sensação de poder. O que é mal? Tudo o que nasce da fraqueza. Quando ouvimos a palavra poder, muitos de nós pensamos em controle, seja o controle sobre outras pessoas, sobre situações ou até mesmo sobre o mundo ao nosso redor. Esse é o poder no sentido mais comum, mas Nietzsche nos apresenta uma interpretação bem diferente, talvez mais desafiadora. Para Nietzsche, o verdadeiro poder não está em controlar outros, mas em dominar a si mesmo e expandir suas próprias capacidades. Ele critica a visão de poder como uma forma de manipulação, que considera um sinal de fraqueza e não de força. Pessoas que buscam controle sobre outros geralmente estão tentando compensar inseguranças e limitações internas, e não exercendo um poder genuíno. Para Nietzsche, o verdadeiro poder não está em controlar outros, mas em dominar a si mesmo e expandir suas próprias capacidades. Ele critica a visão de poder como uma forma de manipulação, que considera um sinal de fraqueza e não de força. Pessoas que buscam controle sobre outros geralmente estão tentando compensar inseguranças e limitações internas, e não exercendo um poder genuíno. O poder que Nietzsche defende é um poder que internalizamos, que se reflete na capacidade de superar nossos próprios limites, enfrentar nossos medos e crescer. Ele chama esse processo de autossuperação, o movimento contínuo de expandir quem somos e o que somos capazes de realizar. Para ilustrar, pense em um atleta que, a cada dia, treina para se tornar mais forte e mais rápido, ou um artista que se dedica a aprimorar suas habilidades para criar obras mais significativas. Ambos não estão competindo com outros, mas com eles mesmos, com o objetivo de alcançar uma versão mais elevada de suas próprias capacidades. Esse tipo de poder é o que Nietzsche chama de crescimento e expansão. Como o filósofo contemporâneo John Richardson explica, poder é mais vida, uma transição para um nível mais alto de capacidade e controle. Para Nietzsche, é nesse tipo de poder que reside o sentido de uma vida bem vivida, uma vida de autossuperação constante. Para Nietzsche, a busca pelo poder não é um exercício arbitrário. Requer que tenhamos uma direção clara, algo que nos impulsione a crescer continuamente. Isso nos leva ao conceito de metas significativas, objetivos que não apenas desafiam, mas elevam nossa essência e que, por isso, são essenciais na construção desse poder interno. Mas o que faz uma meta ser verdadeiramente significativa? Nietzsche sugere 4 condições essenciais que nossas metas devem atender para gerar um desenvolvimento real e autêntico. Primeira condição: a meta deve ser significativa e desafiadora. Uma meta superficial ou fácil demais não nos dá motivos para evoluir e acaba nos deixando acomodados. Só quando nos propomos desafios que exigem o nosso melhor é que realmente crescemos. Em segundo lugar, a meta deve promover nosso bem-estar e o bem-estar de outros. Nietzsche defendia o fortalecimento do indivíduo, mas sem negligenciar a responsabilidade de viver em harmonia com o mundo ao nosso redor. Portanto, uma meta que prejudique nossa saúde física ou mental, ou que comprometa a harmonia com os outros, vai contra a ideia de poder que ele propõe. A terceira condição é que a meta deve nos conduzir a uma excelência pessoal. Isso significa que, ao perseguir essa meta, devemos nos tornar mais habilidosos, mais resilientes ou mais virtuosos de alguma maneira. Afinal,
O poder de que Nietzsche fala está em expandir as capacidades que já possuímos, elevando nossas habilidades a novos patamares. Por fim, uma meta significativa deve ser genuinamente nossa, uma expressão autêntica de quem somos e do que desejamos. Em outras palavras, ela deve ser escolhida por nós mesmos, de acordo com nossos valores e aspirações. Não adianta seguir metas impostas por pressões externas, sejam elas familiares, sociais ou culturais, se essas metas não têm ligação verdadeira com quem somos. Nietzsche resume bem essa ideia ao afirmar: por que você está aqui? Pergunte a si mesmo. E se você não souber responder, então estabeleça metas elevadas e nobres para si. Metas que respeitem esses critérios nos fazem evoluir e fortalecem nossa individualidade, nos guiando para uma vida com propósito. Mas quando estamos em busca de poder, Nietzsche nos dá um aviso: não existe caminho fácil. Quando definimos objetivos que realmente importam, os obstáculos aparecem inevitavelmente. Mas ele nos faz enxergar esses obstáculos de forma diferente, não como algo a evitar, mas como ferramentas para nos tornarmos mais fortes. No dia a dia, esses obstáculos podem aparecer como medo de falhar, críticas dos outros, falta de tempo, e até mesmo aquela voz interna que diz não vai dar certo. Nietzsche vê cada um desses desafios como um convite para testarmos nossos próprios limites. Ele compara isso a um guerreiro enfrentando um adversário de verdade. Sem um oponente à altura, o guerreiro não teria motivo para se tornar mais habilidoso. Essa ideia é essencial para quem quer crescer. Os obstáculos, segundo Nietzsche, são como pesos que precisamos levantar para ficarmos mais fortes. Ele diz que a vontade de poder só se expressa contra resistências. Ela procura o que a resiste. Em outras palavras, quando enfrentamos algo que nos desafia, temos a chance de nos expandir, de ir além do que éramos antes. Nietzsche descreve essa jornada como um jogo de resistência e vitória. Quando superamos um obstáculo, logo aparece outro maior, e, com o tempo, vamos ficando cada vez mais preparados, acumulando uma força que nos leva a novos níveis. Afinal, o verdadeiro crescimento vem de ultrapassar o que nos prende. Cada resistência superada vira uma prova de que estamos mais próximos de nos tornarmos a nossa melhor versão. Para Nietzsche, o verdadeiro poder não é algo que você conquista uma vez e pronto. Ele vê o poder como uma jornada cíclica, uma espécie de ciclo interminável de autossuperação. Assim, sempre que atingimos uma meta, ao invés de nos acomodarmos, o próximo passo é ir além, colocar esse objetivo conquistado de lado e buscar algo ainda mais desafiador. Pense nisso como escalar uma montanha. Você atinge o topo e a vista é incrível, mas, ao olhar em volta, vê outras montanhas ainda mais altas. E é aí que nasce o desejo de continuar subindo. Nietzsche chama isso de autossuperação, esse impulso de deixar o que já foi conquistado e mirar em algo novo, em uma versão ainda mais elevada de nós mesmos. O filósofo Bernard Register, ao interpretar Nietzsche, descreve bem essa ideia. Quem busca o poder não está atrás de conquistas definitivas, mas de um estado de conquista constante. Em outras palavras, o valor não está no que já foi atingido, mas na sensação de sempre estar crescendo, de sempre estar buscando algo mais. Esse ciclo de superar-se continuamente é o que dá sentido à jornada. Para Nietzsche, o ponto final nunca chega. O que importa é o processo de crescimento. E, nesse processo, cada novo desafio se transforma em uma oportunidade de alcançar um nível de poder mais profundo e mais satisfatório. O ciclo é a própria recompensa, onde cada superação nos faz sentir mais vivos e mais próximos do nosso potencial. Nietzsche tem uma visão interessante sobre a felicidade. Para ele, felicidade não é simplesmente estar confortável ou satisfeito. É algo que surge naturalmente quando sentimos que estamos crescendo, evoluindo, superando o que antes parecia impossível. Ou, como ele coloca, o que é felicidade? O sentimento de que o poder está aumentando, que uma resistência foi superada. Em vez de perseguir a felicidade como um objetivo direto, Nietzsche sugere que ela deve ser uma espécie de bônus, um subproduto do nosso processo de crescimento. Ele chega a dizer que a verdadeira alegria não é algo que buscamos diretamente. Ela aparece, quase como uma surpresa, quando estamos imersos no que realmente nos desafia e nos fortalece. E o que isso significa para nós? Que o sentido da vida, talvez, não esteja em alcançar um ponto de chegada,
mas em viver cada etapa do caminho com intensidade. A cada vez que nos superamos, sentimos essa felicidade profunda, uma satisfação que vem de dentro e não de algo externo. Então, se escolhemos estruturar nossas vidas com base nesse ciclo de poder, como Nietzsche chamaria, encontramos uma espécie de grande saúde e grande felicidade que transcendem o prazer momentâneo. Porque, no fim, a recompensa não é o que alcançamos, mas a pessoa em que nos transformamos ao longo do caminho. Nietzsche descreve isso de forma bela em Assim Falou Zaratustra, e a própria vida me revelou esse segredo. Veja, ela me disse, eu sou aquilo que deve sempre superar a si mesmo. Então, que possamos encarar a vida como essa jornada de autossuperação, onde o sentido está em sempre seguir em frente, sem medo dos desafios. Cada obstáculo é uma oportunidade para sermos mais, e cada conquista é apenas o começo de uma nova etapa.